Paz do Senhor, amados e amadas. Iniciemos mais um dia de oração. Eu quero ler com vocês o Mateus, o capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 3, depois o versículo 23 e depois o versículo 28. Então, Mateus 23, 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui Jesus está falando com os fariseus, ele está falando com os mestres da lei da época, mas serve para nós também, porque toda a palavra do Senhor, ela serve para nós. E nós vamos agora para o versículo 23 que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, quem conhece a palavra, quem já sabe a respeito do dízimo, nós precisamos sim dar o dízimo, a 10ª parte, dos nossos ganhos. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que não adianta você dar o dízimo e continuar fazendo todas as outras coisas erradas, desprezando as coisas mais importantes. Em outra versão, no Mateus 23, o versículo 23, mas numa outra versão, ele fala assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Então, aqui entendemos que precisamos sim dar o dízimo, mas precisamos entender que as outras coisas são, não diria mais importantes, mas primeiro você cumpre algo em Deus para depois você dar o dízimo. Mas aqui os fariseus, eles estavam invertendo isso. Eles estavam, vamos trazer para os dias de hoje. As pessoas estão dentro da igreja, algumas pessoas estão dentro das igrejas, mas elas são diferentes dentro da igreja e fora da igreja, ou seja, elas usam literalmente máscaras. E o dar o dízimo para essas pessoas é uma forma de comprar os líderes. E faz com que essas pessoas que dão o dízimo sem cumprir o mais importante que a palavra disse, que é serem bondosos com os outros, serem honestos. Então, aqueles que dão o dízimo, mas sem cumprir a primeira parte, que é o mais importante, eles estão fazendo com a intenção de se sentirem importantes dentro da igreja. De sentir que estão comprando aquele lugar, que eles podem fazer o que quer, agir como quer no meio secular, mas quando chega dentro da igreja, por conta de um dízimo muito alto, ele acaba tendo essa regalia, digamos assim. E no capítulo 23, Jesus está chamando a nossa atenção para essas falsas pessoas, falsos santos, dentro das igrejas. Então, muitas vezes, algumas pessoas congregam na igreja e por causa do valor que dá, rigorosamente, não falha nenhum mês, essa pessoa ela se acha no direito de
tratada de uma forma diferente na igreja, como se ele fosse alguém mais especial do que os outros. E o que Jesus quer de nós? Ele quer limpar e purificar o nosso interior. Nós vamos ler o versículo 28, que diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, neste capítulo, uma das coisas que eu aprendo com os ensinamentos de Jesus nesse capítulo é não viver de aparência dentro da igreja. Não ser uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa diferente fora da igreja, com as minhas ações. Então, eu preciso viver, falar uma coisa e as minhas ações ser condizentes, estarem de acordo com o que eu falei. Então, nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos dar discernimento para que possamos ver se não estamos sendo como os fariseus, ou também que o Espírito Santo venha nos revelar quem são esses fariseus. Que é o que eu já falei, que por conta de dízimos altos, ou às vezes o valor nem é alto, mas está lá rigorosamente como se estivesse pagando uma conta mensal que tem vencimento, só que essa pessoa não vive o que fala, que é o versículo 3. Porque dizem e não fazem. Então, as pessoas dizem uma coisa e vivem uma vida totalmente fora da palavra. Sem ter a bondade no coração, sem ter a mentira. Então, nós precisamos estar atentos com todo esse ensinamento do Senhor hoje sobre isso. Então, Jesus, nesse capítulo, ele denuncia a falsidade dos falsos santos, que pagam o dízimo, mas não deixam de lado o mais importante. Que é o mais importante da lei, que é serem bondosos, honestos, coração limpo, que é o seu interior. Muitas vezes vemos esses fariseus, né, que hoje não chamamos mais de fariseus, podemos chamar também de joio dentro do trigo, né, no meio do trigo, no meio da igreja, dentro da igreja. Então, nós vemos pessoas que eles querem comprar a igreja. Eles se sentem importantes, justamente porque dá o dízimo. Então, hoje eu quero, assim, que venhamos entender que temos sim que dar o dízimo, mas em primeiro lugar, nós precisamos limpar o nosso interior. O versículo 28. Assim também vós exteriormente parecem justos aos homens. Então, a máscara ali de homem santo, de mansidão, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Então, nós precisamos limpar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Nós precisamos estar atentos às nossas ações, às nossas palavras, tudo que nós pensamos, tudo que vamos falar, os lugares em que vamos, nós precisamos nos abster das aparências do mal. O dízimo de alguns é a falsa manifestação de generosidade e o acatamento da lei. Então, algumas pessoas, elas querem se mostrar que estão acatando a lei, aí elas dão o dízimo, e com isso elas manifestam uma falsa generosidade. Se o interior dela está cheio de hipocrisia e iniquidade. Está cheio de coisas mundanas, músicas mundanas, pornografia, mentiras,
glutonaria, idolatria. Se dentro dela está cheio disso, e ela está dando dízimo, Deus não está nem recebendo. Aquilo ali está sendo só um valor para pagar as contas, mas o Senhor não está nem recebendo. O Senhor chama de hipócrita. Porque nós precisamos limpar o nosso interior. E só Jesus limpa e purifica. Nós precisamos nos render a Ele, para que Ele venha nos limpar completamente da hipocrisia, da iniquidade, da falsidade, da falsa mansidão, do falso domínio próprio, da falsa alegria. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Pai. Esta palavra hoje, Senhor, que até parece um pouco confusa, porque nós não podemos deixar, meu Pai, de dar o dízimo na casa do Senhor, porque também é um mandamento do Senhor. Mas nós precisamos entender que é mais valoroso para o Senhor o nosso interior. Nós precisamos render as nossas vidas completamente a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, e nos ensina a trilhar o Teu caminho, a entender quando o Teu Espírito Santo fala conosco, a discernir, Pai, todas as coisas. Que possamos entender e voltar as nossas mentes, o nosso espírito, a nossa alma para o Senhor, meu Deus, nos desviando de toda a aparência do mal. Que possamos entender, Pai, que o dízimo não é para comprar os líderes, não é para que eu possa ter uma posição dentro da igreja, ou possa ser tratada com um estrelismo, ou possa ser tratada, Pai, como uma pessoa que tem mais valor do que as outras. Que possamos, Pai, entender que a Tua palavra que nos liberta do nosso eu. Que possamos ser tratadas e curadas, Pai, curados por dentro. Para que as nossas ações sejam guiadas e dirigidas, Pai, pelo Teu Espírito Santo. E não pelo nosso ego. Em nome de Jesus, meu Deus, eu entrego a Ti, Senhor, esta palavra de hoje. Eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo o que tenho, tudo o que sou. E que possamos entender que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós não somos um valor de dinheiro. O Senhor quer o nosso coração. Ele quer a nossa alma. Obrigada, meu Senhor. O dízimo, ele vem como ele vem após nós entendermos que o Senhor tocou na nossa vida. Que o Senhor é quem nos sustenta. Aí nós damos o dízimo. Que possamos, Pai, entender, compreender verdadeiramente o quão profunda é a Tua palavra. Para que não venhamos ser, Pai, hipócritas. Para que não venhamos agir, Pai, com hipocrisia dentro da Tua casa. Isso é o que eu te peço hoje, meu Senhor. Que possamos agir, meu Pai, como verdadeiros cristãos. E não como falsos santos, como fariseus, como falsos mestres da lei. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a entender que nós vamos abrir mão do nosso dízimo, porque o nosso coração está voltado para as coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.